O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemon 1:7. Desânimo. Essa é uma palavra que é muito comum nos nossos dias. Esse é um sentimento que muitas vezes inunda os nossos corações. Eu confesso que muitas vezes inunda o meu também. Principalmente quando eu penso na igreja evangélica brasileira e no meio de tantos escândalos e tantas coisas absurdas que a gente vê acontecendo. A gente tem a teologia do domínio, que eu já critiquei aqui várias vezes em vários áudios diferentes, que nos faz achar que nós vamos transformar o mundo ocupando lugares estratégicos e é assim que a gente vai mudar a cultura, sendo que a Bíblia ensina que nós vamos mudar o mundo através do discipulado e através do amor. A gente olha os mercenários que estão nas igrejas, porque qualquer um pode fundar uma igreja, não precisa nem ser cristão. Pela nossa legislação, qualquer um, se você quiser, você pode ir e fundar a sua igreja. Você não precisa nem ser crente, você pode ser ateu, enfim. Você dá o nome que você quiser e você funda uma instituição. E infelizmente pessoas descobriram que o nome de Jesus vende. Que o nome de Jesus é um nome popular e tem vários mercenários que acabam se autodenominando pastores e explorando as pessoas, principalmente com a teologia da prosperidade. Você tem o fenômeno do bolsonarismo invadindo as igrejas e você vê e aí tem muito a ver com a teologia do domínio, né? Você vê muitas igrejas em que cristãos que não votam em Bolsonaro são considerados ateus, então deixam de ser considerados irmãos, simplesmente porque não querem votar no mesmo político que o pastor daquela igreja ou a liderança daquela igreja determina, como se não votar em um político fosse pecado e ter uma ideologia diferente fosse pecado e uma ideologia política é que determinasse a salvação de alguém. O que obviamente a gente sabe que não é verdade, né? Se você realmente lê a Bíblia e você conhece o Evangelho, você sabe que o que determina a salvação é única e exclusivamente a fé em Cristo, e não ideologias políticas. Paulo era um que Jesus poderia ter chamado para ele ser um político dentro do povo judeu, afinal ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele poderia ser um homem de grande influência, mas Deus tinha um chamado muito mais nobre para ele, que era aprender o quanto que valia a pena sofrer pelo nome de Cristo. Mas hoje a gente tem esse bolsonarismo invadindo a igreja, e para as pessoas não acharem que é apenas implicância com Bolsonaro, até alguns anos atrás era o lulismo que estava invadindo as igrejas, onde vários pastores que hoje apoiam Bolsonaro apoiavam o Lula. É só você pesquisar um pouquinho na internet e você vai ver isso. Eu recentemente, até hoje mesmo, publiquei um vídeo em que eu mostro o Silas Malafaia primeiro criticando igrejas que apoiavam pastores, ou melhor, criticando pastores que apoiavam candidatos políticos, e depois, alguns anos se passam, ele passa a apoiar o Lula, e alguns anos se passam, ele passa a apoiar o Bolsonaro. Então, assim, essa é a igreja evangélica brasileira. E aí você começa a olhar essas coisas e o desânimo vem, né? Você vê tanta gente vivendo uma teologia estranha, todo dia surge uma teologia nova, todo dia surge um escândalo novo, todo dia surge, enfim, coisas absurdas acontecendo. A mais recente foi um cara que se diz cristão, né, que é o da Atena, dando uma cadeirada no Pablo Marçal, que é outro cara que vive citando a Bíblia como coach. Aí a gente tem também a teologia coach, né? Aquela teologia que fala que tudo vai dar certo na sua vida, que você é o centro do universo, que Deus existe para te servir, e distorce o evangelho. E aí, cara, quando a gente olha para isso, dá desânimo, não dá? Sério, tem horas que eu falo, meu Deus, cara, eu quero ser crente, mas assim, tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico muitas vezes. E a gente vai vendo isso, vai vendo esses erros. E aí, às vezes, acontece da pessoa se decepcionar na sua igreja local, né? Quando vê alguns desses absurdos que eu citei, ou então outros, porque o que não falta são absurdos no meio do povo de Deus.
E aí vem esse desânimo que ocupa o coração de muita gente, ao ponto que hoje os desigrejados seriam a segunda maior denominação do país, se eles fossem uma denominação. Só perderiam para a Assembleia de Deus, que é a maior denominação do país, que infelizmente é uma das que mais tem escândalos, né? Enfim. E aí para você ver como é que está o nosso país. E aí por que a gente tem tanta gente decepcionada? Tanta gente triste, tanta gente, enfim, que simplesmente desistiu de conviver em uma igreja. Porque muitas vezes a comunhão deixou de ser saudável. Porque faltam filemões nessas igrejas. E assim como eu preguei ontem, eu realço hoje o pedido, a gente precisa ser filemão. Nós precisamos ser aqueles que vão reanimar as pessoas. Primeiro nós precisamos nos reanimar, né? Ou então, usando um termo mais bonitinho, que é o termo da moda, né? A gente precisa se reavivar. Embora o avivamento é um movimento que vem de Deus para a sua igreja. O ser humano não pode provocar avivamento. A gente não consegue provocar um avivamento. Mas nós podemos reanimar o nosso coração e buscando forças em Deus e convivendo mais com Ele e botando os olhos nele. Entendendo que o nosso papel é amar as pessoas, independente de como elas são, independente de como elas estejam. Entendendo que instituição e corpo de Cristo são coisas diferentes. Nem toda instituição é corpo de Cristo. Nem todo mundo que está numa instituição que se autodenomina cristã é corpo de Cristo, porque a própria palavra de Jesus mesmo falou sobre a parábola do joio e do trigo. Eu já falei sobre essa parábola aqui. Então, o trigo e o joio crescem juntos. Então, estar em uma igreja evangélica ou católica ou qualquer outra que se diga cristã não quer dizer que você faz parte do corpo de Cristo, assim como não estar, que também é um grande erro que as pessoas que estão na igreja, estão ligadas a uma instituição cometem, achar que quem não está ligado a uma instituição não faz parte do corpo de Cristo. Às vezes tem mais fé do que quem está. Isso pode acontecer. Eu já vi alguns exemplos. Então, assim, eu mesmo confesso que hoje a minha mentalidade é desigrejado vivendo na igreja. Eu só convivo em instituições religiosas porque eu entendo que essa é a melhor forma de eu encontrar pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Porque, sinceramente, aqui no Brasil não dá vontade nenhuma de participar de instituição. Em vários momentos. Eu até amo a instituição que eu participo, eu admiro muitas coisas que acontecem nela, mas também tem muita coisa que eu não concordo, mas enfim, não vou ficar aqui falando mal de igreja. Eu discuto teologia, eu discuto outras coisas, mas enfim, o objetivo aqui hoje não é esse. O principal que eu quero que a gente pare e reflita é realmente como é que tem sido a nossa vida. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro para a gente. Será que o desânimo tem inundado os nossos corações? Você ainda sente prazer de estar em comunhão com outros irmãos? E aí, por favor, não é só. Eu não estou falando de você frequentar uma instituição, não, tá? Porque, gente, frequentar a instituição é fácil. Sério, minha igreja tem 8.000 membros. A coisa mais fácil é ir domingo, ir lá, assistir um culto, ir para casa e tá tudo certo. E aí eu bati meu ponto e cumpri minha religiosidade, mas isso não quer dizer que eu estou em comunhão. Eu costumo dizer que você só está em comunhão em uma instituição quando você tem um amigo nela. Comunhão é você comungar, é você compartilhar. É como o pessoal adora falar, né? É vida na vida. É quando você realmente tem intimidade com as pessoas. É quando você abre o seu coração. É quando você permite que as pessoas abram o coração delas para você. É quando você realmente compartilha sua vida com o outro. Se você só frequenta um local, desculpa, mas você não está em comunhão. Quem são seus amigos no local que você frequenta? Muitas vezes a gente tem mais comunhão no trabalho e na faculdade, no colégio, enfim, numa pós-graduação, qualquer outra coisa que a gente estude,
do que na igreja. Porque na igreja você é simplesmente mais um frequentador. Você não conhece ninguém, você não tem intimidade com ninguém. Será que você realmente está vivendo a comunhão do corpo de Cristo? Quantos amigos cristãos você tem? Entendeu? Então, assim, para estar na comunhão do corpo de Cristo, você precisa ter amigos cristãos, você precisa ter referências cristãs na sua vida. E muitas vezes a gente não cresce na fé porque a gente não tem amizades com pessoas cristãs. Você não tem ninguém que você preste conta, por exemplo. Para quem você fala quando peca? Com quem você conversa quando você está lutando contra um determinado pecado? Ou é aquela pessoa que você sabe que pode procurar e falar, e, enfim, e ela vai te ajudar a superar esse pecado? Eu tenho alguns amigos que, quando eu não estou vencendo determinados pecados, eu vou lá e peço oração para eles, eu peço conselhos. Eu tenho essa lista de amigos que, graças a Deus, Deus me deu ao longo da minha história, convivendo em instituições cristãs, que nós chamamos de igreja. E perceba que eu estou falando instituições para poder diferenciar do que é o corpo de Cristo e do que realmente são instituições religiosas, porque, como eu falei, nem toda instituição religiosa é corpo de Cristo. Agora, a instituição religiosa é um local que eu acho que vale a pena nós irmos, porque lá nós vamos nos encontrar com o corpo de Cristo. E nós vamos ter a oportunidade de servir junto de outros irmãos. É a melhor forma de nos organizarmos hoje em dia. Essa que é a verdade. Não sei se daqui a 100 anos será dessa forma, porque o mundo está mudando. Eu já falo há alguns anos que nós estamos saindo da era das igrejas locais para a era das igrejas globais. E, enfim, um dia eu me aprofundo nesse assunto, mas o fato é que a forma como as instituições religiosas se organizam mudam ao longo do tempo. Vai estudar um pouquinho de história da igreja que você vai ver isso. Mas o fato é que todos nós precisamos ter amigos cristãos. Nós precisamos ter pessoas que realmente são irmãos, que a gente vai ter intimidade, que a gente vai conhecer, que vão fazer parte da nossa família. Então a gente precisa buscar isso. E quem são as pessoas que são seus irmãos realmente? Porque, cara, um dia você vai cair. Ah, não, Bruno, que isso? Eu sou hiper espiritual, eu não vou cair. Vai, vai. Se você está se achando hiper espiritual e você acha que não vai cair, você é o próximo a cair. Porque Paulo diz que aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, não é que você está de pé, não. Você acha que está. Você provavelmente já está em processo de queda. Então, nesse momento, quem vai te ajudar a se levantar? Quem vai te reanimar o coração? Como a gente está falando hoje, quem vai ser Filemão para você? Se eu não tenho nenhum Filemão andando do seu lado, você não tem ninguém que você realmente possa contar, então ora para Deus pedindo essa pessoa e se abra para viver relacionamentos também. Porque muitas vezes a gente não tem Filemão do lado, e esse é um erro muito comum, porque a gente tem medo que o Filemão seja um Judas. Então, como a gente tem medo de se relacionar, porque a gente tem medo de se machucar, porque a gente pode realmente encontrar com Judas, e provavelmente, normalmente quem faz isso é porque já se encontrou com Judas ao longo do caminho, a gente fecha a porta completamente do nosso coração para novos relacionamentos, novas amizades e por aí vai. E aí, porque a gente não quer se relacionar com Judas, a gente não se relaciona com João, a gente não se relaciona com Pedro, a gente não se relaciona com Tiago, e aí a gente não se relaciona com Filemons. Então a questão é, será que você também tem que abrir um pouquinho o seu coração e talvez por isso que você está tão isolado? Será que não vale a pena você se permitir conhecer pessoas novas e tentar fazer novas amizades? Tirando suas máscaras, eu novamente recomendo o livro Removendo Máscaras, do Hernandes Dias Lopes, que foi um livro que mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas, porque me ajudou a tirar todas as máscaras de legalista que eu usava no passado. E hoje eu sou esse cara aqui que fala essas coisas que provavelmente escandaliza algumas pessoas, mas pelo menos eu estou sendo eu.
sem máscara nenhuma e abrindo meu coração aqui. Enfim. E aí, quando você retira as máscaras, você começa a ter relacionamentos verdadeiros. Porque se você tirou a máscara, você está sendo você. E só tem uma forma da gente ser amado de verdade. É a gente sendo a gente. Se você projeta máscaras para as pessoas, essas pessoas não amam você, elas amam a sua imagem. Elas amam aquela pessoa que você finge ser quando está com elas. E aí você nunca tem um relacionamento verdadeiro, simplesmente porque você é uma imagem. Então você projeta a imagem para as pessoas o tempo todo. E muitas vezes você não sabe nem quem você é de verdade. E aí as pessoas amam a sua imagem. E aí você contar com as pessoas, você não pode ser você. Você precisa fazer isso, ficar projetando essa imagem, projetando essa imagem, projetando essa imagem. E aí isso é extremamente cansativo. Isso é extremamente desgastante. Sendo que uma das coisas que o Evangelho veio nos libertar é exatamente disso. O Evangelho veio para nos tornar uma nova criatura, para nós sermos quem Deus nos criou para ser. Essa é uma das bases do Evangelho. Jesus, um dos motivos que Jesus veio é para nos tornar semelhante a Ele. Eu estava assistindo agora uma pregação muito boa, eu esqueci o nome do pastor, mas que ele falava que nós entendemos salvação errada e é uma grande verdade. Embora o que ele falou eu já tinha ouvido em outras pregações e até estudando a Bíblia Deus já tinha ministrado no meu coração, é uma grande verdade que nós achamos que salvação é simplesmente ir para o céu. Não, salvação é nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Como eu já preguei aqui no estudo sobre Tito, lá em João 17, quando Jesus está orando, ele diz que a vida eterna é conhecê-lo e conhecer o Pai. É conhecer o Pai e conhecer a Cristo a quem enviaste. Isso é a vida eterna. Está lá em João 17, se eu não me engano, versículo 3. Se não é 3, enfim, é algum outro versículo lá de João 17, porque eu sou péssimo de referência, mas eu lembro que está na oração sacerdotal lá de Jesus em João 17. Enfim. Mas continuando, então, o que Deus quer de nós é nos tornar semelhantes a Cristo. Tem um versículo muito famoso, né? Todas as coisas que cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Mas aí o pessoal esquece do resto desse versículo, né? Que vivem conforme o seu propósito. E qual é o propósito que a gente vê lá em Romanos 8? É se tornar semelhante a Cristo. Então, gente, o propósito de Deus para a nossa vida é nos tornar semelhantes a Cristo. E ser semelhante a Cristo é se relacionar com João, é se relacionar com Tiago, é se relacionar com Pedro e é se relacionar com Judas. Então, não vou te iludir. Se você abrir o seu coração para outras pessoas, alguns Judas vão aparecer. Mas isso não quer dizer que não vale a pena. Porque vale a pena você abrir o seu coração e se relacionar, mesmo que os Judas vão te machucar, por causa dos Pedros, Tiago e João que você vai encontrar pelo caminho. Então, gente, a gente precisa amadurecer e entender que relacionamentos existem sacrifícios. Como eu já falei também, o símbolo do amor no cristianismo é uma cruz. Então isso significa que amar muitas vezes significa sofrer. Amar muitas vezes significa se abnegar. Amar significa perdoar. Você só sabe que realmente é amigo de alguém e tem um relacionamento profundo com alguém depois do primeiro perdão. Amar quem sempre te agrada é fácil e não é amor. Porque o amor se prova sempre apesar de. Cara, eu posso estar sendo repetitivo, quem ouve meus podcasts cansa de ouvir isso, mas é o que está vindo no meu coração agora e eu creio que tem alguém que está ouvindo isso aqui e precisa ouvir isso de novo. Todo amor é apesar de. Então, para a gente ter relacionamentos, sempre vai ser apesar de quem o outro é e apesar de quem nós somos. Então é por isso, gente, que hoje tantas pessoas vivem na solidão. Por quê? Porque nós somos uma sociedade de imagens. Olha o Instagram, olha as redes sociais. Raramente as pessoas postam alguma coisa triste. E muitas vezes quando estão postando coisas tristes é porque querem mostrar a vitimização. Eu costumo brincar com os meus amigos, eu falo, cara, não quer que eu poste uma foto na rede social? Não me manda. Porque qualquer foto que me mandar e eu tiver, eu vou postar. Pô, Bruno, mas você tá feio nessa foto? Enfim, eu tô feio na maioria, então... Isso não é uma preocupação. Então, filho, eu vou lá, me mandou a foto, eu vou lá e posto, tô nem aí.
Se você tava feio, meus pêsames aí, resolve seu problema de autoestima com Deus. Eu tenho minha autoestima baseada em Deus, minha identidade é baseada em Deus, então eu sei que Ele me ama, isso que importa. E Ele me aceita, e isso que importa. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, principalmente depois desse livro Removendo Máscaras, que é melhor você perder alguém que não quer te aceitar como você é, do que você manter do lado alguém que não quer você como você é. De que adianta, gente, eu ter que ficar criando uma imagem? Ou então, por exemplo, eu criei esse podcast aqui. De que adianta eu chegar e mudar a pregação que Deus coloca no meu coração para agradar vocês e deixar de ser quem eu sou no coração de Deus? E de cumprir o que Ele me chamou para cumprir e de falar o que Ele me mandou falar? De que adianta? Entende? De que adianta se eu fizesse algo para ficar aqui famoso e tal, e aí recebesse o aplauso de todo mundo, mas eu deixasse de ser quem eu sou no coração de Deus? Não vale a pena, gente. Hoje as pessoas, o sonho dos jovens, muitos, é ser youtuber. Eles querem a fama, eles querem o sucesso, eles querem ser famosos. Mas, gente, a fama é ilusão. Vai ler Provérbios, vai ler Eclesiastes, ver o que Salomão fala a respeito disso. Gente, é tudo vaidade, é tudo vaidade, é tudo perda de tempo. Cara, você só vai ser feliz sendo quem você é no coração de Deus. Então tenha coragem de ser quem você é em Deus. Firma sua identidade nele. Entenda quem você é nele, que você é filho amado. Alguém que tem valor porque Cristo resolveu morrer por você e ele te deu valor. É como um exemplo que eu sempre gosto de usar. Imagina que você vai jogar futebol e vai lá, ninguém te chama pro time. E aí chega o Messi, ou se você gosta do Cristiano Ronaldo. Como eu sou vascaíno, chega lá o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho me chama pra jogar no time dele. Filho, eu não tô nem aí pros outros que me rejeitaram, cara. O Felipe Coutinho me chamou pra jogar no time dele. Entende? Então, assim, o Deus criador do universo escolheu te adotar como filho. Ele morreu na cruz para que você pudesse ser filho dele, para que você pudesse ser adotado. Que outra aceitação você precisa? Até quando você vai ficar mendigando a aceitação dos homens? Até quando você vai deixar de ser você e quem você é no coração de Deus simplesmente para ser amado por pessoas que não te amam, porque elas amam apenas a sua imagem e não te aceitam como você é? Entende? A gente precisa amadurecer, cara. Quando você firmar sua identidade em Deus, você vai ser livre da maior cadeia que há na nossa sociedade hoje, que é a cadeia de querer agradar o outro, a cadeia de querer vender imagens. Sério, gente. As redes sociais hoje são, e já tem vários estudos que mostram isso. Vai pesquisar no Google lá, você vai encontrar vários estudos que mostram o quanto as redes sociais estão adoecendo a nossa sociedade, o quanto as redes sociais estão deixando as pessoas muito mais tristes. Por quê? Porque chega lá na rede social, a pessoa posta todas as coisas que ela está feliz. Então assim, olha só como eu sou feliz, olha como eu tô sempre viajando, olha como eu tô sempre cheio de dinheiro, tá, não sei o que, beleza. Aí a pessoa B que não tá vivendo aquilo, olha a pessoa A e fala, meu Deus, como a minha vida é horrível, eu não viajo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, olha, eu tô solteiro, e fulano tá todo mundo namorando, não sei o que, blá blá blá, enfim. Aí tem a pessoa C, só que a pessoa B, ela não vai postar isso no Instagram dela. O que ela vai postar? Ela lá felizona, curtindo a vida de solteiro e tal. Aí a pessoa A, que é casada, vai olhar pra pessoa B e falar, caramba, meu casamento tá uma porcaria, eu não tô feliz. Olha só como a pessoa B tá lá curtindo a vida. Como era bom quando eu era solteiro, tal, não sei o quê. Ou seja, nós vamos alimentando ilusões na vida dos outros, porque a gente vai postando mentira. A gente vai postando muitas vezes o que a gente não é, para botar uma alegria que a gente não tem, para mostrar para as pessoas, para fingir para as pessoas que a gente é alguma coisa que elas parecem ser, e aí a gente fica postando essas coisas, e aí a pessoa A não está sendo feliz e finge que está sendo feliz para a pessoa B, e torna a pessoa B infeliz,
Porque a pessoa B olha para a pessoa A e vê as coisas que a pessoa A tem e ela não tem, e a pessoa B quer ser a A quer ser a B. E aí fica nessa confusão toda, que talvez você se perdeu aí no meio do caminho da minha explicação. Mas a conclusão é, o A não está sendo quem o A é, o B não está sendo quem o B é, porque se o A tivesse focado na vida dele, e ele tivesse buscando melhorar a vida dele, investindo no casamento dele, investindo em toda a sua vida, talvez ele fosse mais feliz do que se ele ficasse se comparando com o B. E o B perde tempo se comparando com o A e não investe em si, não investe na sua própria vida, não busca ser quem ele é em Deus, e aí ele fica triste porque ele não é como o A. E aí muitas vezes a gente é infeliz simplesmente quando a gente não é como a imagem do outro é. Porque hoje a gente nem quer ser como o outro é. A gente quer ser como a imagem do outro parece ser. Porque o outro não mostra quem ele realmente é. E aí a gente fica nessa confusão. Isso é rede social. É um alimentando a neurose do outro. É um mostrando para o outro o que falta na vida dele. Porque muitas vezes quando as pessoas vão para as redes sociais, elas não são gratas pelo que elas têm. São raras as pessoas que têm essa maturidade hoje em dia de entrar nas redes sociais e serem gratas pelo que elas têm, por quem elas são e tal, e ver a alegria do outro, que isso é uma coisa muito difícil hoje em dia. Cara, como tem gente que tem dificuldade disso, de ver a alegria do outro e ficar feliz e não sentir inveja. E não lamentar porque você não tem o que o outro está vivendo, você não está vivendo o que o outro está vivendo. Mas você se esquece que o chamado que Deus tem para você é um, e o chamado que Deus tem para outra pessoa é outro. Eu já falei isso para alguns amigos meus que estavam em crise porque eram solteiros, tal, mais ou menos na minha idade. Eu tenho 41 anos, sou solteiro. E nem adianta enviar currículo porque Deus me chamou para fazer missão em outro país, então, filho, o coração está guardado. A não ser que você tenha chamado para fazer missão em outro país, nem se aproxima, nem se ilude. Mas Deus me chamou, 41 anos, estou solteiro. E eu conheço muitas pessoas na minha idade que, ou até mais novos, que estão em crise porque estão solteiros. Porque na igreja parece que se você é solteiro, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Aí se esquece que a pessoa mais plena da Bíblia morreu solteira. Sabe o que eu tô falando, né? Ele não casou até hoje, porque ele está esperando a noiva dele. Que é Jesus, ele está 2000 anos esperando a noiva dele. Na verdade, se a gente contar a eternidade, então, pensa assim, vamos pegar só 2000 anos. Assim, esperando a noiva dele. Jesus está 2000 anos solteiro. Você já parou pra pensar nisso? Que Jesus nunca pegou ninguém? Rapaz, Jesus morreu virgem. Nunca pegou ninguém, não casou. Se sexo antes de casamento é pecado, Jesus morreu virgem. Senão ele teria pecado, né? Ele não casou. Então, assim, gente, vamos lá e olha, e Jesus foi triste. Jesus deixou de ser tudo que Deus criou para ele para ser, mesmo sendo solteiro? Então, por que os jovens da minha idade e as pessoas na igreja não entendem que uma pessoa pode ser plenamente feliz em Cristo solteiro? E é engraçado porque quando você vai para os casados, você vê muitos casados, será que todos os casados são felizes? O que a gente vê mais é casado triste. Aí fica nessa insatisfação completa, porque vivemos numa sociedade capitalista, nós somos incentivados ao consumismo o tempo todo. Então, se você é casado, você está sendo estimulado a viver as coisas de solteiro. Se você é solteiro, você está sendo estimulado a viver as coisas de casado. E a gente fica nessa maluquice e ninguém é o que é no coração de Deus. E aí você nunca é feliz. Gente, por que que Paulo, mesmo passando por tudo que ele passou, ele era feliz? Vai ler Filipenses, se eu não me engano, que é a carta da alegria, que Paulo está lá prestes a ser morto, está preso na prisão romana, prestes a ser morto, e ele fala lá, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo, alegrai-vos. Cara, você está na prisão. Você passou por 3 naufrágios, levou não sei quantas chibatadas, que era, acho que é 3 vezes de 39 chibatadas. Você foi numa cidade lá, foi apedrejado. Quando você teve um naufrágio lá, veio uma cobra e mordeu tua mão. Cara, tu olha a vida de Paulo assim, tem um capítulo lá que ele mostra todas as graças que aconteceu na vida dele. Aí tu fala, cara, teve fome, passou por nudez, foi espancado não sei quantas vezes. E o cara era feliz. Por quê? Porque ele era quem Deus o criou para ser. O chamado de Paulo?
Tá lá, quando Jesus fala para Ananias, Deus fala para Ananias, né? Ó, vai lá falar com Paulo, que eu tenho um chamado muito especial para ele, que eu duvido que você queira ter. Que tá lá, vai lá ler em Atos 9 ou Atos 10, que é da conversão de Paulo. Se eu não me engano, a conversão em Atos 9 e Atos 10 é quando Ananias vai falar com ele. E aí Paulo tá lá, cego, e Deus fala, então, eu tenho um chamado muito especial para ele. Ele vai aprender o quanto que vale a pena sofrer pelo meu nome. E é interessante que você olha a vida de Paulo, ele aprendeu o quanto que valia sofrer pelo nome de Jesus. E mesmo assim é uma das pessoas mais plenas que já existiu na Terra. É só olhar o que ele escreveu, o que ele vivia. E Paulo, a gente pode confiar porque Paulo era muito sincero nas coisas que ele falava. Ele falava das suas dificuldades, ele falava do espinho da carne dele, enfim, das lutas e provações que ele passava. Ele não escondia os seus sofrimentos e suas dores de ninguém. Paulo era quem ele era no coração de Deus. E vivendo um chamado que é aprender o quanto que vale a pena sofrer por Cristo, Paulo foi feliz. Por quê? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Então, quando você está sendo quem Deus criou para ser, você é feliz. Não é seu estado civil que determina se você é feliz. Não é sua condição financeira que determina que você é feliz. Entenda, gente. Eu não estou falando que aqui casar é errado, que ter uma boa condição financeira é errado. Estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que os nossos valores precisam mudar. Nós precisamos nos reanimar. Nós precisamos olhar em Cristo, porque, cara, se você estiver vivendo o seu propósito, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, vai valer a pena. A própria psicologia já provou, cara. Existem vários estudos que comprovam que quando você tem um propósito, o sofrimento faz sentido. Pessoas que têm um propósito sofrem menos quando estão nas mesmas circunstâncias de outras pessoas que não têm um propósito. Olha os grandes homens que marcaram a história. Veja o quanto eles sofreram. E por que eles sofreram? Porque eles tinham um propósito. Eu gosto muito da história de Martin Luther King. Um cara que tinha pecado também. Martin Luther King, muitas pessoas falam que ele foi um adúltero, ele traiu a esposa. Mas Martin Luther King fez uma diferença enorme na sociedade americana. E várias vezes ele sofreu, apanhou, sem revidar, sem tacar cadeira em ninguém. Ele apanhou, sofreu umas coisas mais absurdas, mas ajudou a diminuir a injustiça social que existe nos Estados Unidos. Várias leis foram derrubadas nessa época. Leis raciais, enfim, absurdas que existiam na sociedade americana. Porque um homem juntou com vários outros que tinham o mesmo propósito e decidiram, não, cara, a gente vai amar as pessoas e nós vamos viver aqui esse sonho que ele tem, enfim. Depois assiste a pregação, procura no YouTube a pregação sobre o sonho do Martin Luther King. É linda essa pregação, vale a pena assistir. E tanto que os Estados Unidos depois teve um presidente negro, coisa que seria impensável na época de Martin Luther King. Então, assim, gente, mas por que ele sofreu tudo que ele sofreu? Porque ele tinha um propósito. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o teu chamado? Para que Deus te criou? Que tipo de Filemão Deus quer que você seja? E aí você não vive no seu propósito, e aí você fica olhando a vida do outro, fica querendo ser o outro, e aí você não é você. E aí você não é quem Deus te criou para ser. Porque, gente, você é do jeito que você é porque Deus quer. E aí voltando, né, que eu acho que eu ia falar sobre isso, eu acabei viajando, mas, por exemplo, eu tenho 41 anos e sou solteiro. E eu não tenho dúvida que hoje eu abençoe determinados tipos de mulheres que eu não abençoaria se eu estivesse num namoro ou casado. Porque eu não daria a elas a intimidade que eu dou na amizade se eu tivesse um relacionamento. Porque eu acho que a intimidade tem que ser diferente quando você está solteiro e quando você está namorando e casado. Então eu não daria essa intimidade para elas. Então provavelmente não saberia dos problemas que elas estão passando e provavelmente não abençoaria a vida delas. Tem algumas mulheres que eu abençoo. Sem precisar pegar ela, sem precisar fazer nada. Sabia que isso é possível, homem? Você abençoar alguém, abençoar uma mulher sem pegar ela? É possível. Acredite, é possível. Eu faço isso há alguns anos. E também é possível também, tá, mulher? Você abençoar homens sem ficar com eles. Também é possível. Porque nessa sociedade erotizada que a gente vive, né? Parece que
tudo tem que envolver sexo, tudo tem que envolver parte física e tal. É possível a gente ser bênção um pro outro, inclusive para pessoas do sexo oposto, sem ter nenhum envolvimento físico e emocional no sentido do amor eros, mas sim ter um amor sincero filial. Obviamente, aí eu abro um parênteses, se você está num relacionamento, se você está namorando ou casado, principalmente casado, mas namorando também vale, porque o namoro é uma preparação para o casamento, então já é bom começar isso no namoro. Cuidado com a intimidade que você tem com pessoas do sexo oposto, porque, enfim, pode dar ruim. Cuidado com as brechas que você abre. Então, não subestime o seu coração, não subestime a sua carne. Então, se você está no relacionamento, corta. Agora, se você está com solteiro e tal, sei que e está ajudando outras pessoas que são solteiras do sexo oposto, não tem nenhum problema. Até porque relacionamentos podem surgir disso. Então, os meus 2 últimos namoros surgiram assim. Eu fui ajudar pessoas que, na verdade, no início sem intenção nenhuma, e com o tempo a amizade foi aprofundando e, enfim, aí o sentimento veio e eu acabei namorando. Então, isso é até uma boa forma de se iniciar um namoro. Embora não deu certo os meus namoros por outros motivos, mas é uma excelente forma de se começar. Fica a dica. Mas voltando para o foco, por que você não é quem Deus te criou para ser? A gente precisa, gente, entender isso. Para de ficar se comparando com o outro. Isso só vai te desanimar. Enquanto você quer ser o outro, você não é quem Deus te criou para ser. Deus tem um porquê de te ter colocado na família que você está. Deus tem um porquê de te ter direcionado para o trabalho que você está. Deus tem um porquê de você ter nascido no Brasil ou então em outro país. Eu acho improvável uma pessoa de outro país estar me ouvindo, mas caso esteja ouvindo, Deus tem um porquê de você ter nascido nesse país aí que você nasceu. Deus tem um porquê de você estar congregando na igreja que você está congregando. E a gente precisa perguntar para Deus isso. Deus, eu estou aqui por quê? O que você espera de mim? Quer ver um grande problema nosso? Nossas orações. Muitas vezes a gente vai orar, cara, e a gente está preocupado em convencer a Deus para fazer o que a gente quer. Sério, me diz se muitas vezes nossas orações não são assim. A gente chega para Deus, então, Deus, olha, estou passando por essa situação tal, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu gostaria que você fizesse isso, fizesse aquilo outro e tal. E aí a gente sempre termina com medo, né? Que a gente, quando você é muito crente, você sempre termina a oração falando, não, mas seja feita a sua vontade. Entendeu? Assim, eu tô querendo isso aqui, mas seja feita a tua vontade. E às vezes, muitas vezes a gente fala isso com medo, né? Porque parece que Deus é um estraga-prazer. Então, assim, tava tudo indo bem, Deus ia realizar a parada toda, mas você falou, seja feito conforme a tua vontade e já era. Já era, Deus vai mudar tudo, entendeu? Como se Deus fosse um Deus mau, que nos odiasse, enfim, e não quisesse abençoar seus filhos. E nossa oração muitas vezes é essa lista de petições. E, gente, não é errado pedir coisas para Deus, tá? Não é errado a gente chegar para Deus e falar as ansiedades que existem no nosso coração. Pelo contrário, a Bíblia incentiva a gente a fazer isso. O problema é quando nossa oração é só isso. Por quê? Porque oração não deveria ser um momento para a gente falar para Deus o que a gente quer. A oração deveria ser um momento principalmente. Vou até mudar a frase. A oração não deveria ser só um momento para a gente falar para Deus o que a gente quer. A oração deveria ser um momento que a gente perguntasse para Deus o que Ele quer da gente. Cara, Deus sabe o que é melhor. Deus sabe necessidades que você nem sabe que você precisa. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ou você nunca se surpreendeu tomando uma atitude que você nunca imaginou que você faria. Deus sabia que você faria, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é atemporal. Eu sempre gosto de falar isso junto, né? Deus é onisciente, onipresente e atemporal. Porque aí já acaba com qualquer desculpinha que a gente tenha para dizer que a gente sabe mais das coisas do que Deus. A gente não sabe. Então Deus te conhece melhor do que você mesmo. Vai ler aquele salmo que diz, né? Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Ele sabe o teu coração. Ele sabe tudo que tá ali dentro. Sabe, outro erro que a gente comete quando vai orar também, né? A gente não é sincero com Deus, a gente fica ali enrolando para falar coisas que tá no nosso coração.
Só que Deus não olha Deus não ouve o que a gente está falando, ele olha o nosso coração quando a gente está orando. Eu imagino Deus lá no céu esperando assim, tá, meu filho. Você tá há 10 minutos aí só falando, me elogiando e tal, não sei o quê, mas cara, eu tô vendo teu coração, tu tá com raiva de mim hoje. Quando é que você vai começar a tratar essa raiva? Quando é que você vai falar pra mim que você não gostou do que aconteceu? Quando é que você vai falar pra mim com essa dificuldade que você tá enfrentando? Até quando você vai ficar enrolando pra começar a confessar esse pecado aí? Por isso que Jesus fala, né? Quando você for orar, não fica fazendo várias repetições, não. Não fica naquela reza, não, sabe? De sempre. Não, cara, abre teu coração, fala a verdade. É o que eu falo, se eu orar. Deus já me desafiou a orar minhas orações do privado em público. Então a minha forma de orar já mudou bastante em público. Porque muita gente elogiava minha oração, eu comecei a ficar preocupado com isso. Muita gente fala, olha, Bruno, como você ora bonito, tal, não sei o quê. Eu me lembrei logo daquela passagem que Jesus fala, né, dos fariseus que recebiam elogios por causa das orações deles que eles faziam em público. Eu falei, ih, preciso mudar minha oração. Então hoje eu oro muito em público como eu oro no privado. Mas mesmo assim eu ainda me resguardo um pouco e não falo tudo, porque se eu sei que se eu falar a forma como eu oro no quarto, eu vou escandalizar muita gente. Porque, cara, tem vezes que eu entro no quarto, eu tô bolado com Deus e eu falo, cara, Deus, não gostei. Tô bolado, entendeu? Você tá de brincadeira comigo? É sério que isso aconteceu de novo? Cara, o que tá de errado? O que eu tenho que mudar? Não é possível. Cara, e sabe o que é mais lindo? Eu lembro de vários momentos desse, porque eu não vou falar aqui, que vocês vão ficar escandalizados se eu entrar em detalhes. E eu vejo Deus me renovando assim de uma forma tão linda. Na hora, tá, não sei o que, eu vou lá e desabafo, pá, boto tudo pra fora. Aí depois Deus vem me dar aquele refrigério. É o bom pai, sabe? Que quando vê a criança com raivinha, aí vai lá, ouve tudo que a criança tá falando. Aí depois simplesmente dá um abraço na criança e desmonta a criança. Então, Deus é assim. Aí ele vem me dar aquele abraço e pronto, filho, eu entendi. Você tá sofrendo. Seu problema não é comigo, seu problema é com você mesmo. E com as circunstâncias que você tá vivendo. Então, chora aqui. E tal. E aí, algumas das melhores orações que eu fiz na vida é simplesmente chorar. Eu só entrei no quarto, chorei. Precisei falar nada e Deus entendeu tudo. E, enfim, é porque ele olha o coração, ele não precisa de palavras. Então, assim, gente, a gente precisa ser mais sincero nas nossas orações. E a gente, quando for orar, a gente tem que começar a perguntar para Deus, Deus, o que você quer de mim? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer de mim? Sério, aquela empresa que eu não estou suportando, por que o Senhor me colocou lá? Cara, aquela pessoa, Deus, tu sabe que o fulano é chato pra caramba, por que o Senhor colocou o fulano na minha vida? O que o Senhor quer que eu aprenda? Ou o Senhor quer que eu abençoe ele de alguma forma? Então, assim, gente, a gente precisa orar. A gente precisa mudar nossas orações e entender que o centro do universo é Deus e não a gente. Você precisa participar. Deus quer te chamar para participar do que Ele está fazendo no mundo. Mas aí você não vai fazer suas orações, só fica reclamando, 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 reclamando. Será que você está realmente disposto a ouvir a voz de Deus? Ou você só quer desabafar? Outro erro, né? Às vezes a gente vai orar, aí tipo assim, a gente marca o tempo, né? Porque muitas vezes a gente não gosta de orar. Então a gente vai lá, ora, tal, não sei o que, bateu aquele tempo, bom, já bati a meta hoje, Jesus, então já fiquei aqui os 10 minutinhos, ou então a meia hora, né? Quando você é muito crente. Então você fica ali meia hora, tal, então já bateu as meia hora, já deu tempo, tchau. Mas você deu tempo de Deus falar com você? Já aconteceu, por exemplo, que já aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar em determinado momento, tal, não sei o que, estar meio agitado, tal, no meio do dia, Deus mandar eu parar e falar com ele, porque ele queria falar comigo. Ou então estou fazendo determinada coisa e Deus manda lá o recado, ó, você sabe que você tem que fazer aquilo, né? Aí você, como é algo que você não quer fazer, né? Aquela vozinha falar, então você sabe, precisa perdoar fulano, né? Você sabe que você precisa responder aquele WhatsApp de ciclano, né? E aí você, tipo assim, não, Deus, não precisa responder nada não, deixa quieto. Porque, não, isso é o diabo falando, eu não quero fazer isso. Isso aí não é Deus não, isso é o diabo. Mas você sabe que é Deus, né?
Lá no fundo você sabe que é Deus que está mandando você fazer aquela coisa que você não quer fazer, mas você sabe que é o certo a se fazer. Então vai lá e faz. Ele sabe o que está falando. Então, gente, vamos começar a orar diferente. Vamos começar a enxergar a vida diferente. Vamos começar a... Como eu tenho falado, cara, esse é o ponto que Deus tem batido direto. E que desde que eu comecei a fazer esse podcast, essa é a palavra que eu acho que é chamando as pessoas para a maturidade. Vamos crescer na fé. Vamos entender que nós somos chamados a servir. E aí, tá, Bruno, você começou falando de decepção. E o que isso tudo tem a ver com decepção? Cara, que se você for quem você é em Deus, você vai aprender a aceitar o outro do jeito que ele é em Deus. Com as suas imperfeições, com as suas dificuldades. Como eu falei aqui, por exemplo, eu citei o exemplo do Silas, do vídeo que eu compartilhei, inclusive. Depois eu até fiquei me perguntando, será que eu deveria ter compartilhado esse vídeo ou não? Mas enfim, já compartilhei, tá lá. Porque quando eu compartilho isso, eu fico com medo que as pessoas achem que o problema é o Silas, mas não é o Silas. Eu fico triste quando eu vejo um homem de Deus se desviando um pouco do que Deus o criou para ser. Tem gente que se alegra, né? Tem gente que se alegra. Olha lá, o fulano se desviou, olha que legal. Hoje nós temos canais especializados em falar mal de pastor, né? Então, assim, falar mal de pastor e de igreja. Então, assim, o cara se diz crente, mas o canal dele é só para falar mal dos outros. É o tempo todo falando, não, ó, vocês viram? Teve escândalo na igreja da. Vocês viram? Então, assim, é o Fuxico Gospel, né? É um canal de fofoca gospel. Essa que é a verdade, é pra falar mal dos outros. Cara, você se entristece quando você vê alguém caindo? E eu me entristeço, cara. Eu fico desanimado. Não é porque assim, eu fico com raiva dos caras, não. Eu fico com pena. Misericórdia. Porque eu penso, cara, esses caras têm um potencial enorme. Imagina se eles usam pro reino. Entendeu? O Silas faz um monte de coisa boa, tá? E por favor, quer ver outro erro? Porque eu tô falando aqui do Silas. Tem um monte de gente pensando que a Advec não presta. Cara, eu conheço os irmãos do Advec que são bênção demais. Mas eu acho que o Silas, na teologia dele, eu não concordo. Eu acho que ele está errado nisso. Eu acho que ele deveria repensar isso. Ponto. Mas essa é a minha opinião. Quem sou eu para dizer se ele é salvo ou não? Eu só não recomendo que você siga a teologia do domínio. Que é uma teologia que eu acredito que não é de Deus. Assim como a teologia da prosperidade, eu acredito que ela não é de Deus. E que eu acredito que ela é demoníaca. Com várias outras teologias que já surgiram por aí, enfim, e que eu já segui, que eu já acreditei. Inclusive, eu já acreditei na teologia do domínio. Aí eu fui estudar mais sobre ela. Aí quando eu fui estudar, eu percebi, opa, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Peraí, isso tá errado. Esse conceito aqui tá todo errado. Então, gente, a gente precisa parar de se alegrar com a queda do outro. Quer ver quando o irmãozinho que você não gosta peca? Aí você fala, quer ver? Eu falei que fulano não prestava? Cara, você está comemorando a queda do outro. Gente, quando alguém cai, a gente tem que chorar. Quando um líder cai, então, a gente tem que chorar. Gente, quando eu vejo os escândalos, cara, me dá vontade às vezes de chorar. Eu falo, meu Deus, até quando? Até quando? Até quando a gente vai ver todos esses escândalos acontecendo? E pessoas não querendo se aproximar de ti por causa desses escândalos. Porque o não cristão não sabe diferenciar Jesus do coisa. E o pior é quando eu gero o escândalo. Aí é pior ainda. Porque eu sei que eu estou afastando alguém de talvez conhecer a Cristo. Eu estou atrapalhando essa pessoa de conhecer a Cristo. Não que ela, se Deus quiser salvar ela, Deus vai salvar e vai dar o jeito dele. Mas assim, eu não estou participando. Em vez de eu estar cooperando com Deus, eu estou atrapalhando. Aí é mais triste ainda. E a questão é quem você tem sido. Vamos mudar, gente. Quando você ficar decepcionado com alguém, faz o pacto de orar por essa pessoa. Como eu oro, por exemplo, pela igreja brasileira. Eu sou alguém extremamente decepcionado com a igreja evangélica brasileira. Eu estou 40 anos como crente. Como eu postei no meu Instagram hoje, eu estou há 24 anos lutando contra o que eu hoje sei que é a teologia do domínio. Que é esse envolvimento. E uma das esferas da teologia do domínio é os cristãos
se envolvendo com política e achando que vão mudar o país, botando um presidente evangélico, botando um governador evangélico, um prefeito evangélico, por aí vai. É ocupar todo o Congresso com evangélico. Isso que vai mudar o país. E não vai. Não vai. Não vai. A qualidade evangélica que a gente tem aqui no Brasil não vai. Primeiro, os evangélicos precisam se converter. Boa parte da igreja evangélica brasileira precisa se converter. Essa que é a verdade. E a gente acha que é assim que a gente vai mudar o país. E aí me deixa triste, cara. A olhar que eu tô há 24 anos lutando com isso, tentando criar uma consciência nas pessoas sobre isso. Algumas eu consegui ajudar, outras, enfim, só Jesus mesmo. Mas aí, cara, aí também é ter maturidade, e aí é o outro ponto, de entender que eu tenho outros defeitos. Porque a pessoa acredita nisso não quer dizer que ela não seja cristã. Porque isso não é fundamental da fé. Isso não ataca a base da fé. Isso ataca a base de como nós devemos alcançar o mundo. A forma de alcançar o mundo que eu acredito, que é através do discipulado e através do amor, é completamente diferente da teologia do domínio. Mas a teologia do domínio não ataca a base da fé de que a salvação é através de Cristo. Isso ela não ataca. Então pode ser que um cristão, assim como eu já tive minha fase que acreditei na teologia do domínio, até estudar mais sobre ela, que está salvo, crê em Jesus, é crente de verdade, mas está enganado por uma teologia. E todo mundo está sujeito a isso, gente. Olhe para a sua vida, você vai ver que você já acreditou coisas no passado que você fala, meu Deus, como é que eu acreditava nisso? E se você não tem coisas no passado que você fala, meu Deus, como eu acreditava nisso, desculpa, mas isso é preocupante. Porque se você tem anos de igrejas e não tem isso, significa que você parou no tempo. Porque, cara, praticamente todo dia, ou pelo menos uma vez por mês, eu descubro alguma coisa que eu criei errado. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Sinal de que eu estou crescendo na fé. E a pergunta é, você está crescendo na fé? Então, gente, vamos amadurecer, vamos dar nossas orações para a gente fazer mais a vontade de Deus do que querer convencer Ele a fazer a nossa. Vamos chorar quando alguém cai. Vamos nos entristecer quando nós vemos o irmão caindo. E quando o irmão cair, não vamos ser aquele fofoqueiro que vai ficar espalhando para todo mundo o pecado do irmão, não, mas vamos nos oferecer para ajudá-lo a levantar. Vamos combater sim as teologias que são erradas, mas com tristeza no coração ao ver pessoas tão boas, com tanto potencial, como Silas, que foi um exemplo apenas que eu utilizei aqui, porque foi algo que eu postei ontem, porque já passou da meia-noite, né? Enfim. Como Silas, por exemplo, que é um cara que já me abençoou muito, entendeu? Com algumas das suas palavras. Hoje eu não acompanho ele, então não sei como é que tá a fé dele. Mas, enfim, só um exemplo porque eu não queria combater o Silas. O meu combate é a teologia do domínio. E, por acaso, eu usei ele ali como exemplo. Porque hoje ele é um dos maiores expoentes no Brasil disso. Mas eu poderia usar outros ministérios, enfim. Que também tem coisas boas. A Advec é de Deus, tá? A Advec é de Deus. Ela me abençoou muito já, a Advec. Eu de vez em quando vou aqui na Advec do Recreio e sou muito abençoado. E glória a Deus pelos irmãos de lá. E glória a Deus pelo Silas também, que é o líder dessa igreja. Mesmo que ele acredite numa teologia diferente da minha. Então, gente, a gente precisa crescer nisso. A gente precisa amadurecer nisso. A gente precisa discutir mais teologia e menos pessoas. A gente precisa discutir mais. A gente precisa avaliar mais as mensagens do que os mensageiros. Esse é outro erro da igreja. A gente precisa orar mais buscando a vontade de Deus do que convencer Ele da nossa vontade. A gente precisa mais parar de querer se comparar com o outro e ser quem Deus nos criou para ser. Então, gente, vamos crescer. Vamos ser Filemão. Eu nunca imaginei que a carta de Filemão ia me abençoar tanto. Ia me inspirar tantas palavras assim. Uma carta tão pequenininha, que tem um assunto tão controverso, né? Que fala sobre escravidão, enfim. E nesses versículos tão simples, Deus me abençoou tanto com essas palavras. Porque, para você ver como isso se aplica a mim também, todo dia antes de publicar o podcast, eu reouço tudo. Então, assim, eu normalmente gravo de madrugada, agora são 1h10 da manhã, eu vou dormir assim que eu terminar de gravar esse podcast, mas amanhã de manhã
enquanto eu tô ali trabalhando e tal, não sei o que, em vez de ficar ouvindo uma música, eu deixo o podcast rodando, vou ouvindo o que eu preguei, e aí depois eu falo, ih, será que eu preguei muita besteira? Aí, enfim, se eu falei muita besteira, eu dou uns cortezinhos, mas é raro. Normalmente eu já vou lá e posto tudo mesmo. E não que eu não fale besteira, tá? Porque, enfim, eu sou sujeito a erro e provavelmente, se Deus quiser, daqui a uns 10 anos, eu vou ver esses podcasts novamente e vou falar, caraca, quanta besteira que eu já falei. E glória a Deus por isso, porque eu vou ter crescido nesses 10 anos, eu espero. Eu vou ficar muito preocupado se eu concordar com tudo que eu tô pregando hoje. Porque é sinal que se eu não mudei nada. Porque, gente, são 55 minutos, né? Meu Deus, 55 minutos. Se eu não mudei nada, tem algo muito errado comigo, porque eu não tô crescendo. Então eu espero que daqui a 10 anos eu ouça isso. Então, Bruno do futuro, que você esteja ouvindo isso e que você detecte coisas que você hoje não concorda mais porque você cresceu na fé. É muito bom quando isso acontece. Igual a última vez que você mudou um conceito seu a respeito da fé. Então, para terminar, né? Que hoje eu acho que eu vou acabar batendo uma hora de podcast. Então, para terminar, fica o conselhozinho que eu sempre dou, né? Vai pro quarto agora, faz essa oração diferente, vai pro quarto e não pede nada para Deus. Sabe aquela listinha que você estava disposto a entrar hoje para apresentar para Deus, como se ele tivesse a obrigação de fazer para você? Então, para ele quebrar teu galho? Não leva essa listinha hoje, não. Faz diferente. Vai lá e pergunta para Deus: Deus, quem o Senhor quer que eu seja? O Senhor quer que eu seja Filemão na vida de quem? Abre sua Bíblia e pede para Deus: Deus, me ensina algo novo. Algo que eu sempre criei de uma forma, me mostra que eu estou crendo errado e me mostra algo novo. E se surpreenda com o que Deus vai fazer. Enfim, que Deus continue te abençoando, que Ele continue tendo misericórdia de nós e renovando nosso ânimo. Porque, cara, viver o Evangelho não é fácil, mas vale a pena. É a única vida que vale a pena, essa que é a verdade. É quando você é quem Deus criou para ser. Então minha oração é, seja tudo que Deus criou para ser. Vale muito a pena.